E aí, bora fazer uma viagem incrível hoje? A gente vai fundo, mas bem fundo mesmo, para descobrir a história por trás da menor pecinha que constitui tudo que existe, o átomo. Venha com a gente nessa jornada científica para entender do que nós e o universo somos realmente feitos. Já parou para pensar? E se a gente tivesse uma visão de super-herói? Capaz de enxergar as partículas minúsculas que formam o ar que respiramos? Essa curiosidade, essa vontade de enxergar o invisível, é o que move a ciência. É uma busca para desvendar os segredos mais profundos do nosso mundo. Então, esse aqui é o nosso mapa da viagem. A gente começa com as primeiras ideias lá atrás, passa pelos modelos pioneiros de Dalton e Thomson, acompanha a revolução de Rutherford e fecha com o toque final de Bohr, uma verdadeira saga científica. E a nossa jornada, olha que curioso, não começa num laboratório cheio de tubos de ensaio, não. Ela começa bem antes, na mente dos filósofos da Grécia Antiga. A pergunta era básica, mas fundamental: do que as coisas são feitas? Mas, antes de seguir, vamos alinhar os conceitos. O que é matéria, afinal? Bom, para a ciência, a definição é bem direta. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Simples assim. Desde a cadeira onde alguém pode estar agora, até as estrelas mais distantes. É o estudo dessa matéria que move a química. Foi um filósofo chamado Demócrito que teve uma ideia radical. Ele imaginou que se a gente pegasse qualquer coisa e fosse dividindo, chegaria uma hora que a gente encontraria uma partícula tão pequena que não daria mais para cortar. Ele deu o nome de átomo, que em grego quer dizer justamente indivisível. Era só uma ideia, uma filosofia, sem nenhum experimento. Mas que semente poderosa que ele plantou, hein? Agora dá um salto gigantesco no tempo com a gente. Mais de 2000 anos. A gente sai da filosofia e aterrissa na era da ciência experimental. É aí que John Dalton pega aquela ideia antiga do átomo e transforma ela na primeira teoria científica de verdade. E reparem como as coisas aceleram a partir daqui. Em pouco mais de um século, a nossa visão do átomo vai virar de cabeça para baixo, graças a esses 4 gigantes da ciência. O modelo do Dalton era elegante, bem simples. Ele imaginava os átomos como se fossem bolinhas de bilhar, sabe? Pequenas esferas maciças que não dava para quebrar. Cada elemento químico, tipo ouro, oxigênio, teria sua própria bola de bilhar, com massa e propriedades únicas. Foi um ponto de partida brilhante. Só que a ciência é assim, né? Ela nunca fica parada. E a primeira grande virada de jogo na nossa história estava prestes a acontecer. Aquela ideia do átomo indivisível de Dalton ia ser totalmente desafiada. J.J. Thomson, trabalhando com os aparelhos da época chamados tubos de raios catódicos, que eram tipos avós das TVs de tubo, descobriu algo extraordinário. Existiam partículas minúsculas, com carga negativa, saindo dos átomos. Ele as chamou de elétrons. E com isso, caiu por terra a ideia de que o átomo era indivisível. Então, a questão era como encaixar essa nova partícula no modelo. Thomson propôs o famoso pudim de passas. Imagine uma esfera de massa positiva, como se fosse a massa de um pudim, com os elétrons negativos espalhados por ela, que nem as passas. Sabe, hoje em dia, uma analogia talvez até melhor seria um panetone. Se a descoberta do Thomson foi uma virada de jogo, o que o Ernest Rutherford fez? Isso foi uma revolução completa. O seu famoso experimento iria demolir o modelo do pudim de passas e reconstruir a nossa imagem do átomo do zero. O plano era simples e genial. Rutherford e sua equipe dispararam um feixe de partículas alfa, que são positivas, contra uma folha de ouro extremamente fina. A analogia que ele mesmo usou foi como atirar balas de canhão em uma folha de papel de seda. Agora pensem comigo. Se o modelo de Thomson estivesse certo, com aquela carga positiva toda espalhada, o que era para acontecer? O esperado era que as partículas alfa passassem reto pela folha de ouro, talvez com um desviozinho aqui e ali, mas nada demais. Faz sentido, né? Mas o que eles viram foi chocante. Sim, a maioria das partículas passou direto, mas algumas ricochetearam. Rutherford descreveu a surpresa dizendo que era como atirar um projétil gigante num pedaço de papel de seda e ele voltar e atingir quem atirou. Alguma coisa estava muito errada com o modelo do pudim de passas. E aqui está a conclusão revolucionária. Para uma partícula positiva ricochetear daquele jeito, ela só podia ter encontrado algo muito denso e também positivo. A única explicação? Toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo estavam num ponto central minúsculo, o núcleo. E o resto do átomo?
era espaço vazio. Pensa só, a matéria sólida que a gente sente é, na verdade, quase inteiramente um grande vazio. Isso deu origem ao modelo planetário, um núcleo pequeno e denso, como o Sol, e os elétrons orbitando ao redor no vasto espaço vazio, como os planetas. A imagem do átomo tinha mudado para sempre. Mas esse belo modelo planetário do Rutherford tinha um problema grave, uma falha que a física clássica não conseguia resolver de jeito nenhum. E é aqui que Niels Bohr entra em cena para salvar o dia. A questão era esta: de acordo com as leis da física da época, um elétron girando deveria perder energia continuamente, ir espiralando para dentro até, pá, colidir com o núcleo numa fração de segundo. Se isso fosse verdade, nada no universo existiria. A solução de Bohr foi usada, ele meio que quebrou as regras da física clássica. Ele propôs que os elétrons só podiam existir em órbitas permitidas, como se estivessem em trilhos fixos ao redor do núcleo. Em cada um desses trilhos, ou níveis de energia, eles simplesmente não perdiam energia. Isso finalmente trouxe estabilidade ao átomo. Então, vamos recapitular nossa jornada. A gente começou com uma esfera sólida, a bola de bilhar. Adicionamos os elétrons, criando o pudim de passas. Depois, concentramos a massa toda num núcleo, com o sistema planetário. E, finalmente, organizamos os elétrons em órbitas de energia estáveis. Que evolução fantástica! Cada um desses modelos foi um passo crucial na ciência, um degrau construído sobre o sucesso e as falhas do anterior. Mas a história está longe de terminar. A física quântica levaria nossa compreensão do átomo a lugares ainda mais estranhos e maravilhosos. Mas isso é uma história para outro dia.